Agora um alerta importante para você que é pai de criança ou de adolescente. Os perigos da exposição a conteúdos violentos, como séries e até desenhos animados. Especialistas denunciam que muitas crianças estão acessando material que tem uma aparência inofensiva, mas que trazem cenas de violência explícita, capazes de chocar até um adulto e provocar sérios danos à saúde mental. Por isso a gente pergunta, você sabe exatamente o que os seus filhos andam assistindo quando passam horas trancados no quarto? Um caderno diferente de qualquer outro, que cai do céu e confere poderes surpreendentes a quem o encontra. Escreva um nome e veja o que acontece. É só escrever o nome de uma pessoa que ela morre. Um crime. Este é o enredo da série ficcional Death Note, traduzida como Caderno da Morte. Uma produção japonesa baseada numa coleção de mangás, como são chamadas as histórias em quadrinhos no Japão. Tem um anime, tem a série, tem filme, tem tudo, é todo um nicho de mercado do Death Note. Anime é a pronúncia abreviada de animação. No Ocidente, o termo passou a se referir apenas às animações japonesas. São 37 episódios do anime Death Note, com indicações etárias que variam entre 16 e 18 anos, mas que se tornaram comuns nas telas de crianças e adolescentes. Originalmente não é para o público infanto-juvenil, mas as crianças e adolescentes no Brasil adotaram essa série com o mesmo entusiasmo que elas adotaram outras séries aqui do passado recente. Infelizmente, a nossa cultura vem abraçando a morte e a violência cada vez mais frequentemente. É o interesse de uma indústria que lucra bilhões com o estado do cérebro de angústia, medo, solidão e ansiedade. O sucesso da série a levou às prateleiras das lojas, onde é fácil encontrar à venda o Caderno da Morte. Se o seu filho consegue encontrar na papelaria um caderno do Death Note, é porque ele está ali para ser consumido mesmo. Vai ser difícil explicar para o seu filho que aquilo é impróprio para ele. A Ana Beatriz, de 12 anos, nunca assistiu à série, mas conheceu uma colega da mesma idade que tinha um caderno desse tipo. Ela só falava assim, vou colocar o nome dessa pessoa no meu caderno, tudo, porque ela não gostava dessa pessoa e, queria que essa pessoa se desse mal. Os pais só ficaram sabendo dessa história porque o diálogo aqui, tanto com a Ana quanto com a caçula, a Rafaela, de 9 anos, é permanente. Com isso, a gente acaba criando um senso crítico delas mesmas, de poderem avaliar o que é bom e o que não é para elas, né? A TV aqui no quarto das meninas é uma novidade recente, tem mais ou menos 3 meses, mas nem por isso está tudo liberado. O conteúdo é sempre aprovado previamente pelos pais e mesmo o momento de assistir também precisa ser negociado. Elas perguntam sempre, posso assistir? Tá no horário? Né? O que você vai assistir? Aí elas falam e aí é permitido ou não. Em muitas famílias, os pais não conseguem acompanhar assim tão de perto os conteúdos consumidos pelos filhos. Foi assim que uma mãe desavisada comprou o caderno para a filha, de 12 anos. Depois, encontrou dezenas de nomes escritos nas páginas do Death Note. O mais assustador para a mãe foi ver o próprio nome ali. Ela levou a filha para comprar o caderno, não sabendo do que se tratava. É uma menina super capaz, super inteligente, porém também cheia de conflitos, né? A ponto de ter que passar por psicólogo, passar por tratamento psiquiátrico. A mãe pediu ajuda ao grupo Força Teen Universal, destinado aos pré-adolescentes com idade entre 11 e 14 anos e coordenado por Valber e Patrícia. A primeira reação foi querer devolver a guarda para o pai. Então nós conversamos, aconselhamos, dissemos, se perto já está ruim, imagina longe. Ela necessita de você. E o que mais me preocupa é que não há nenhum tipo de restrição ao consumo desse tipo de produto, né? O caderno é vendido livremente na internet e até em grandes lojas de brinquedos infantis. Se os pais não estiverem atentos ao que o filho está assistindo, ele vai assistir. E ele vai querer adquirir o livro. Isso vai virar uma grande brincadeira. Mas
uma grande brincadeira de escrever nome de pessoas e dizer como elas devem morrer. Essa é a brincadeira. Isso é muito grave. É até difícil de falar especificamente sobre esse item e a responsabilidade de quem comercializa, porque fazendo uma pesquisa rápida, você percebe que não foi nenhuma grande editora que está vinculando isso. A multa para a exibição de material sem classificação indicativa pode chegar a 100 salários mínimos. O Ministério da Justiça informou que a indicação etária vale apenas para obras audiovisuais. Ela não se aplica à venda de brinquedos ou outros produtos relacionados ao conteúdo dessas obras. Recentemente assinamos uma portaria conjunta com a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, a ministra Damares Alves, e demos o primeiro passo para a construção de uma política nacional de qualificação de conteúdo para crianças e adolescentes. Não cabe ao Estado determinar que cada pessoa deve acessar ou assistir. As informações da classificação indicativa jamais substituirão a efetiva participação dos pais e responsáveis, mas servem como apoio para que a família esteja informada e tome decisões sobre liberar ou não o conteúdo aos filhos. O deputado estadual por São Paulo, Altair Moraes, do Partido Republicanos, criou um projeto de lei para obrigar os fabricantes a especificarem a classificação etária desse tipo de produto. E colocar uma tarja dizendo que é de assuntos sensíveis e que venha lacrado, para que os pais tenham acesso a isso. O deputado também acionou outros órgãos para que o problema seja analisado. Ele ainda aguarda a resposta. A gente levou essa demanda ao Ministério Público Federal, levamos ao PROCON também, falamos também com a Secretaria Nacional de Direito da Criança e do Adolescente. Ao redor do mundo, a franquia Death Note inspirou incidentes da vida real. Na China, o anime foi proibido nas maiores cidades do país, depois que crianças fabricaram seus próprios cadernos da morte, onde escreviam os nomes de colegas de sala, professores e inimigos que gostariam de ver mortos. No Japão, um professor foi punido por ameaçar escrever os nomes dos alunos em um caderno Death Note. Na Rússia, a justiça proibiu alguns sites de exibirem o anime, por ser potencialmente perigoso para as crianças. A campanha dos pais russos começou em 2013, depois do suicídio de uma menina de 15 anos que era fã da produção. Nos Estados Unidos, vários alunos já foram expulsos de escolas por causa da série. Em uma escola de Ohio, uma estudante foi detida por policiais e suspensa por 3 dias por ter escrito em um Death Note os nomes de alguns colegas. Em uma escola da Geórgia, um caderno com vários nomes de alunos foi encontrado escondido no banheiro e provocou um alerta sobre o risco de um massacre. Na Bélgica, um crime bárbaro foi inspirado no mangá. 4 pessoas mataram um homem e espalharam as partes do corpo junto com bilhetes que diziam: "Eu sou Kira". Kira é o apelido do personagem principal de Death Note. O João Lucas, de 12 anos, descobriu a série numa conversa entre amigos. Eles estavam comentando entre eles, aí eu perguntei mais sobre a série. Aí eles me contaram sobre a série. Eu falei, não vai assistir, vamos tirar. Eu sempre dou uma olhada, peço pra ver, mas eles sempre assim, hoje não tem jeito, né? Hoje é tudo digital, é telefone, computador, aula online, então... Mas a regra nossa, assim, a principal regra é essa, não deixar sozinho, sempre com a gente. Este psicoterapeuta diz que esse tipo de conteúdo sequer é indicado para adultos. Na minha opinião, muito claramente, isso é um lixo tóxico. Isso é a incivilidade, a desumanização ali consagrada como algo legal. Então existe sim uma diferença entre passatempo e mata-tempo. Passatempo é aquilo que faz o tempo passar de forma agradável, edificante. Mata-tempo é aquilo que de alguma forma me faz sentir que a vida não tem sentido. Esta psicóloga explica que o cérebro de crianças e até mesmo de adolescentes ainda não é maduro o suficiente para lidar com esse tipo de conteúdo. Ela vai processar isso não pelo córtex pré-frontal como um adulto, mas pela amígdala que está no cérebro primitivo
e vai provocar essa dessensibilização. O resultado pode ser um modelo de comportamento na vida real permeado pelo conteúdo que veio da ficção. O cérebro digeriu aquele conteúdo por horas. Quando desliga, o cérebro entende que é o ambiente onde essa criança está inserida. Então, ela começa a ver seus pares com desconfiança, ela fica em estado de alerta, o que pode contribuir para quadros de ansiedade, transtorno de pânico, que é essa distorção do pensamento nesse lugar, né, de paranoia e persecutoriedade. Existe vasta literatura científica mostrando que isso cria, sim, uma indiferença ao outro e a si mesmo. E isso é sério, está tirando esperança, está tirando civilidade e, em muitos casos, está tirando a vida de crianças e adolescentes. A psicóloga Cassiana Tardivo diz que o desenvolvimento das regiões do cérebro responsáveis pela autorregulação é concluído apenas entre 20 e 25 anos. Para além da proibição ou não, o que um educador, o que um professor pode fazer, o que um pai, uma mãe, é conversar com o filho e mostrar os malefícios. Ajudar o filho a ter autonomias para perceber as consequências do fazer ou não fazer. Nós precisamos cuidar a todo tempo, a todo custo e entender que nós não temos como prever o futuro dessas crianças. Então, nosso papel é protegê-las, porque de fato, se elas estiverem expostas a isso, certamente a sua experiência vivencial vai ser marcada por um contexto de violência.